Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar um assunto que é meio chato, estranho, mas eu acho que precisa a gente refletir sobre isso. Eu chamo, pelo título, que é a banda podre dos evangélicos, e aí não é generalizar, a gente refletir que há uma parcela, uma maioria, certamente, que se enquadra nessa banda podre. Mas a questão está no que a gente viu hoje de manhã, na prisão do prefeito do Rio de Janeiro, o bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella. E a gente precisa refletir o exemplo que a gente está vendo dos evangélicos dentro do poder, isso no poder político, como é que eles têm dado o exemplo enquanto aquilo que eles dizem que são cristãos e principalmente evangélicos. Se nós formos observar a nata dos evangélicos, esses que se postam aí na televisão, nos programas televisivos do espetáculo, nenhum deles é exemplo de evangélico. E aí é desses exemplos que a gente vai ver que as pessoas olham para aqueles que se dizem evangélicos. Tirando desse exemplo dos grandes homens ungidos, é que as pessoas vão olhar para os evangélicos, aqueles que buscam realmente viver o evangelho, porque evangélico é aquele que vive, que tenta viver a todo custo os princípios do evangelho de Cristo, e que ser cristão é aquele que tenta também a todo custo buscar viver os princípios de Cristo pautados no seu evangelho. E a gente acaba vendo nesse pessoal aí, e o Marcelo Crivella é um deles, os exemplos do que o evangelho se transformou na etiqueta disso que chama igreja desse povo. Os evangélicos são assim? Não. Mas para o povo é. Para aquelas pessoas que buscam olhar no evangélico aquilo que eles dizem que são, eles acabam chegando ao exemplo do Edir Macedo, do Malafaia, do Marco Feliciano, da Ana Paula Valadão, do André Valadão, do Valdemiro Santiago, do R.R. Soares, do pastor Everaldo, da Flor de Lis e do Marcelo Crivella. O que esse povo tem de cristão verdadeiro e de evangélico verdadeiro? Me digam. Qual é o testemunho deles? Se esse pessoal fosse realmente evangélico, eles estariam estampados nas capas de jornais e revistas com aquilo como exemplo daquilo que não é marca de um cristão, de um evangélico. Estariam presos, como está o pastor Everaldo, sendo acusado de assassinato, como está a Flor de Lis, e agora preso, como está o Marcelo Crivella, todos cristãos evangélicos, terrivelmente evangélicos, depois de um poder, como foi o caso do Wilson Witzel. Eles não estão sozinhos nesse caldeirão aí da vergonha. Com eles há muitos outros que não aparecem, mas que estão nos bastidores. E aí o evangelho vai sendo deturpado, vai sendo vilipendiado, vai sendo desonrado, vai sendo envergonhado por essa gente.
e os evangélicos, aqueles que realmente buscam viver o evangelho, vão no mesmo caminho, vão sendo jogados no mesmo saco. Porque as pessoas não olham mais o evangélico com aquilo que eles eram. As pessoas olham o evangélico mirando esses que estão aí. E aí, de uma forma tão verdadeira, da maneira como Cristo diz, os fariseus, os falsos profetas. Se nós podemos dizer que Edir Macedo, que Crivella, que Pastor Everaldo, que Flor de Lis, são homens e mulheres santos e ungidos de Deus, o inferno está cheio desse tipo. Não há como pensar de uma outra maneira. O inferno está cheio de homens e mulheres ungidos de Deus. E a gente precisa pensar que tipo de evangélico, que tipo de cristão é esse que está sendo gerado dentro disso que chamam igreja, que são templos, que são covis religiosos do sistema financeiro, que transformaram num sistema financeiro. O cristianismo talvez seja o pior inimigo do evangelho, porque o evangelho não é cristianismo. O cristianismo nasce após Cristo. E o cristianismo verdadeiro não é isso que a gente está vivendo hoje. Se a gente for buscar o livro de Atos, que é onde está a história da igreja cristã, da primeira igreja, das primeiras igrejas, dos primeiros cristãos, a gente vai ver que não é isso. A primeira igreja não era capitalista. A primeira igreja, ela vivia os princípios de Cristo. Ela buscava a todo custo viver os princípios de Cristo. E aí, a partir do ano 300, do século III para o século IV, quando esse cristianismo se politiza, é aí que começa a desgraça. Porque enquanto os cristãos eram perseguidos, eles viviam o verdadeiro cristianismo. Eles eram os verdadeiros cristãos. Porque eles viviam a marca daquilo que Cristo havia deixado, que os apóstolos haviam deixado. Eles tentavam manter a fidelidade. E aí, quando começam os acordos políticos, principalmente a partir do Constantino, que é ele que é o pai do cristianismo, desse cristianismo que nós temos hoje, a banda podre do cristianismo, começa tudo isso que a gente está vendo a partir de hoje. A partir de hoje não, que a gente está vendo hoje, mas que vem de muito tempo. E aí a gente vai ver que isso aí, muito antes do rompimento de Lutero com a Igreja Católica, isso já existia. A reforma ela foi apenas uma pontinha daquilo que havia há muito tempo. As cruzadas, os movimentos de cruzadas, que eram chamados de guerras santas, elas foram um dos grandes eventos que trouxeram os cristãos para essa mistureba aí que a gente vê hoje. Porque aqueles que não se juntavam ao império, à igreja, e a igreja católica, porque na Idade Média era a igreja católica, nós vamos ter o rompimento da igreja católica, a separação do luteranismo, do protestantismo com a igreja católica já no século XVI. Mas, antes disso, quem mandava era a igreja católica. Era uma igreja só. Ela era que tinha voz. E quem não era amigo dela, quem não era amigo do Império Romano, era inimigo. E era contra esse povo que se lutava. E aí, se não era romano, era bárbaro. Tinha que ser eliminado, tinha que ser exterminado. Isso aí continuou até quando, no século XV,
quando no descobrimento da América, século XVI, no Brasil e outros mais. Porque o que foram? Que eram os indígenas à vista dos exploradores e dos religiosos que vinham com eles. Eles eram os inimigos do cristianismo. Eles eram inimigos do Cristo e que, por isso, deveriam ser exterminados. Suas crenças, sua cultura, seus costumes. E foi isso que aconteceu. Incas, maias e astecas, todos foram exterminados justamente em nome de um cristianismo. De um cristianismo da morte. De um cristianismo da destruição. De um cristianismo inimigo do outro. E esse cristianismo, ele se tornou inimigo do outro muito antes disso aí. Lá no século IV. Final do século III para o século IV. Que ele começa a se politizar. E nós vemos hoje um cristianismo, um cristão, um evangélico totalmente politizado e totalmente contaminado com aquilo que não é marca de Cristo, que não é marca de um cristão e que não é marca de um evangelho. A prova disso é o que a gente vê hoje. Os exemplos que a gente tem hoje. A gente não tem exemplo. O ministro da Educação disse que os jovens de hoje não têm uma referência, são jovens sem identidade. Qual é o exemplo que eles têm? Qual é o exemplo dos cristãos que os jovens podem ter hoje? Nenhum. E aí preferem ser ateus. Preferem não ter religião nenhuma. Se religião é isso que dizem que tinha uma etiqueta, porque religião não é isso. A religião institucionalizada é a etiqueta. A religião, esse religar, essa relação do homem com o sobrenatural, com a divindade, é outra coisa. Que não tem nada a ver com o templo, que não tem nada a ver com uma etiqueta. É o teu dia a dia, a tua relação com o sobrenatural. É essa a religião. Isso é religar. Não tem nada a ver com o templo, com uma etiqueta. Isso aí nada mais que um clube que foi criado para enganar ingênuos e enriquecer espertalhões. É isso que a gente vê. E aí quando a gente vê o Marcelo Crivella sendo preso, um bispo, um crente, um evangélico, envergonha. Porque é isso que as pessoas vão ver no evangélico. As pessoas vão olhar naqueles que tentam a todo custo viver o evangelho. Vão olhar com o exemplo do Marcelo Crivella, da Flor de Lis, do pastor Everaldo, do Silas Malafaia, do Valdemiro Santiago. É isso. A gente não vê... Tem muitos pastores que eu sigo e que me seguem, que são amigos no Facebook, no Twitter. E aí eu vejo como é que as pessoas comentam, é chacota. Pastor nenhum hoje é levado a sério. E o pior, a gente vê hoje, as pessoas que mais disseminam mentiras são os evangélicos. O interessante é que durante muito tempo eu vi dentro dos templos que a mentira era coisa do diabo. E quem contava mentira era filho do diabo. Se tornaram filho do diabo. Aceitaram a etiqueta e hoje são isso. Porque espalham mentira à torta e à direita. Não tem o menor pudor de espalhar mentiras. Hoje quem mais espalha fake news são pastores. São evangélicos. Já deixei um pastor aí dizendo um monte de absurdo sobre a vacina. Isso é papel do pastor? Isso é papel do evangélico? Não. Aí vão deixando. Muito daquilo que eu ouvia dentro dos templos, nos cultos, hoje me choca, porque a prática das pessoas vai na contramão de tudo isso. Envergonha a gente, entristece a gente. Porque o ser evangélico não é isso. O ser cristão não é isso.
Hoje as pessoas elas não se convertem, e não há conversão, essa é a verdade, não há conversão nas pessoas. O ser evangélico, a conversão daquele que diz evangélico, ela se tornou uma fantasia. As pessoas elas se filiam a um clube religioso, financeiro, para a sua vida material. Não é para viver a espiritualidade, mas é para mudar de vida material, de vida financeira. E isso aí não muda homem nenhum. Pelo contrário, corrompe. Todas as vezes que Cristo se encontrou com pessoas que eram ligadas ao material, ele as confrontou. Todas as vezes. Os crentes, os evangélicos sabem disso, mas fingem não lembrar. E as pessoas que se converteram, têm se convertido hoje sob o signo da prosperidade, isso aí vem lá do Morris Cerullo, foi ele lá nos Estados Unidos que inventou essa desgraça que hoje é a Igreja da Prosperidade, afastou as pessoas do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro evangelho, porque há um outro evangelho sendo pregado no púlpito. Envergonha, gente. Envergonha o verdadeiro cristão. Eu não acredito que não haja cristão, que não haja evangelho, que não tenha vergonha desse evangelho que é pregado nos púlpitos hoje. Eu não acredito. E há muitos que não têm vergonha, porque seguem, que defendem. Eu estava vendo as pessoas defendendo o Marcelo Crivella. Se o Marcelo Crivella está preso, é porque ele fez alguma coisa errada. Se ele fosse realmente um cristão verdadeiro, um verdadeiro crente, um verdadeiro evangélico, ele não teria se juntado à meia dos escarnecedores como ele se juntou. Porque isso não é prática de um cristão verdadeiro, de um evangélico verdadeiro. As pessoas, o que me espanta é que as pessoas elas atribuem os seus maus feitos tudo ao diabo. E aí há uma passagem em que diz que o diabo não tem domínio sobre aqueles que realmente se dizem de Cristo. Que diabo de cristão é esse que é amigo do diabo para que ele possa fazer deitar e rolar nas suas atitudes? Isso é para a gente refletir, pensar que tipo de crente nós somos, que tipo de evangélico nós somos. Eu estou falando porque eu sou evangélico, eu tento a todo custo viver o evangelho. Eu tento a todo custo ser cristão, com tropeços e tropeços, mas eu tento a todo custo viver. E isso me envergonha, olhar para esse tipo de pastor, olhar esse tipo de evangélico, olhar esse tipo de evangelho que é pregado hoje nos púlpitos, me envergonha. O povo evangélico está vivendo hoje aquilo que Lutero denunciou. A igreja, que chamam igreja, que não é igreja, que se diz evangélica, ela está hoje vivendo aquilo que Lutero condenou. A venda das indulgências. Hoje, os evangélicos, a igreja que se diz evangélica, está vendendo prosperidade. Está vendendo salvação. Hoje não se fala mais do evangelho nos púlpitos. Hoje se fala de céu e de inferno. Hoje se fala de riqueza. A tua pobreza, a tua miséria é sinal de pecado. E aí você tem que ser capitalista totalmente para poder se tornar merecedor do céu ou do inferno. Isso não é evangelho. Nunca foi. Falta para o evangélico voltar ao evangelho. Há uma única marca do ser cristão.
E aí, quando o verdadeiro cristão, o verdadeiro evangélico, se voltar para essa marca, ele vai viver realmente aquilo que é evangelho. É uma única palavra. Jesus Cristo resumiu numa única palavra. De todas essas coisas, tudo se resume a única coisa, que é o amor. Porque quando se ama verdadeiramente o Cristo, se ama o outro. E quando se ama o outro, a gente se vê no outro. E aí, tudo aquilo que é de ruim desaparece. Eu não tenho porquê ficar mastigando, me metamorfoseando naquilo que não é de Cristo, aquilo que não é cristão, aquilo que não é evangelho, nem evangelho. A prisão do Marcelo Crivella, que se diz um bispo da seita da Universal, ela precisa refletir em nós, nos cristãos. E aí cristão é todo mundo, seja cristão evangélico, protestante, luterano, ou seja o católico. Isso não é igreja. A igreja que Cristo pensava, a igreja a que Cristo se referia, não é essa igreja que se tornou capitalista. Isso aí é um clube. Infelizmente se tornou isso, e há muito tempo. A partir do século IV para cá, o cristianismo se tornou uma etiqueta de gente que faz tudo aquilo que não presta. A Bíblia, ela tem servido de régua para tudo, menos para aquilo para o qual ela serve. As pessoas usam a Bíblia ao seu bel prazer para justificar os seus desejos e buscar os seus sabores. Só um exemplo para finalizar. Malaquias talvez seja um dos que mais é usado quando a referência é dinheiro. Nos púlpitos, sempre se usa para dizer que o fiel é quem rouba a Deus. No contexto do Malaquias, naquela época, eram os pastores que estavam roubando as ofertas que o povo levava. Não era o povo que ofertava. A quem me roubais não é o povo, eram os profetas, porque naquela época a oferta não era para profeta, era para levitas, e para outros mais, para viúvas, para as pessoas. Para isso que era a oferta, para isso que eram os dízimos. Não era para sustentar pastor. E aí se usa para o povo. Olha, tá vendo como tu rouba a Deus? Não era para as pessoas, era para os pastores, para aqueles que as pessoas levavam a oferta e eles ficavam para eles. Porque o objetivo do dízimo da oferta não era para alimentar pastor. Tanto não era, olha só, tanto não era que um dos maiores apóstolos, seguidor de Cristo, que depois se tornou, depois de ser perseguidor, mas se tornou, que é o apóstolo Paulo, ele nunca usou dinheiro de oferta para viver, ele trabalhava. O apóstolo Paulo viveu do seu próprio suor, pregava o evangelho e vivia do seu próprio suor. Ele era armador de tendas. E o evangelho se tornou uma mina de enriquecimento de salafrários, de charlatães, dos templos, dos púlpitos. Não é por pouco que Jesus, quando ele foi lá naquele templo, expulsou cambistas. Não é diferente de hoje. A gente precisa pensar, que evangélico nós somos? Que cristãos nós somos? E que evangelho é pregado hoje nos púlpitos? Esse do Malafaia? Esse do Macedo? Esse do Crivella? Esse do Valdemiro? Esse do R.R. Soares? Infelizmente,